Obrigada, um prazer estar aqui, né? É uma honra e estou realmente estreando, né, na rádio. E é uma gaúcha que retorna para o Rio Grande do Sul aí há um ano, então estou muito feliz aí de estar no senti no estado. Breve sotaque carioca ali. Foram os meus 2 anos no Rio, né? E 16 anos em São Paulo, mas estou bem feliz aqui de estar em Lajeado. Conhece a região, né? Quando alguém conversa conosco, a gente sempre quer saber de onde vem, como é que é o histórico, né? Quanto tempo de docílio? Um ano. Completei um ano dia 15 de julho e vindo direto de São Paulo para cá, mas sou natural de Porto Alegre. Aí aceitei esse desafio numa empresa, né, tão doce, né, e da gentileza. Então tô muito contente aí de fazer parte da Docile e de estar em Lajeado. Antes da gente entrar na pauta específica, dá um panorama para nós. O que tu tá achando aqui da região? Já conhecia, já tinha informações, enfim? Já conhecia. Por coincidência, meu marido é natural aqui de Lajeado, né? Então eu já vinha eventualmente para cá para visitar a família, mas a gente está gostando muito. A gente escolheu, né, vir, né, para o Rio Grande do Sul e Lajeado. A gente já tinha esse contato pessoal. É uma cidade assim que encanta, né? Eu tenho um filho de 6 anos que está muito feliz com a cidade, com a escola, né? A gente foi muito bem recebido, então a gente está bem contente. Legal. Claro, a nossa conversa aqui, ela tem vários temas, né? Um deles é as oportunidades que a Docile tem de profissionais. Isso não é uma realidade só da empresa. A gente tem na região aqui um cenário diferente de outras partes do país, onde há mais oferta de mão de obra que demanda. E eu acompanho, a gente por conhecer aqui sabe que há boas referências por parte da empresa, a questão de... Vou fazer um merchan aqui da parte de contratação. Tá bom, a gente sempre sabe pelas informações que recebe a versatilidade de horários, a própria forma de trabalho, entre tantas outras vantagens que eu vou deixar que tu amplie aqui. Mas antes, até pra gente conhecer um pouco mais nesse setor, como é o teu trabalho e quais as demandas, né, que vocês têm quando nos referimos à questão de contratação de profissionais. Tá, perfeito. Bom, a Docile é uma das gigantes, né, como vocês falaram aqui na região, e a gente realmente tem um volume de vagas muito grande. Então a gente contratou no mês passado 60 pessoas, agora a gente está com 40 vagas em aberto, né, e são vagas de vários setores, né. Então a gente tem vaga para produção, vaga para área de almoxarifado, expedição, vagas administrativas nas áreas comerciais. Então assim, é uma empresa que se diferencia muito pelo clima, pela cultura, pelo ambiente. Então acho que quem quiser crescer e se desenvolver numa empresa, a Docile é o lugar, né? É uma empresa que tem a cultura da gentileza, e até para trazer alguns dados assim bem novos, né? A gente está nesse mês apresentando os resultados da pesquisa Opinião. Então, no final de maio, início de junho, nós fizemos uma pesquisa com todos os nossos colaboradores, a Docile aqui em Lajeado, no Nordeste, em São Paulo. Foram mais de 1.300 respondentes e a gente teve um nível de favorabilidade muito alto. Então, assim, as pessoas de fato trazem como pontos fortes da Docile a cultura, o clima, o ambiente, né? A forma com que as pessoas se relacionam lá, ela faz com que as pessoas fiquem na empresa, né? Então isso é um ativo muito, muito importante. Que legal, até para que a gente possa inspirar outras empresas. De que forma é feita essa pesquisa para deixar o colaborador à vontade, né, no momento de respondê-la? Tá. Essa é uma pesquisa que a gente faz de forma online e presencial. Então todos os nossos operadores, eles vão até um local onde a gente tem ali os computadores, apoia se tiver alguma dúvida. A gente fez, né, nesse ano foram 30 perguntas, onde eles devem responder entre concordo totalmente, concordo parcialmente. Por exemplo, assim, algumas questões que são Sinto orgulho de trabalhar na Docile. Né? Então essa pergunta é uma pergunta que a gente teve um alto índice de favorabilidade, né? Eu tenho os equipamentos necessários para realizar o meu trabalho, os colegas se ajudam no dia a dia, e aí tem uma pergunta também que é o NPS, né? Então se eu posso, eu recomendaria a minha empresa para um colega ou para um familiar. Então são várias perguntas, desde ambiente, clima, a forma com que a gente trata e cuida das nossas pessoas, e esses resultados são apresentados para as lideranças e para os nossos colaboradores, para que a gente possa a partir disso montar o plano de ação. Não fica só na pesquisa. Não. A gente acredita que assim, ouvir a primeira parte, né? Agora começa a segunda parte, que é mais importante até, de poder dividir os resultados e poder montar planos de ação do que de fato fazem sentido. Então, a gente vai ter o plano da Docile e cada líder, né, vai entender a realidade da sua área e vai poder também trazer planos de ação e melhorias, né, nas áreas, que aí depende, aí cada área tem uma realidade diferente. E aí depois
dado um feedback para essas pessoas também? Agora nesse mês de julho e agosto é o momento da gente dar esse retorno e montar os planos. E aí a cada 6 meses a gente vai fazer novas pesquisas mais curtas para entender a evolução do... Então assim, a gente de fato acredita que ouvir os nossos colaboradores é importante. A gente sabe os nossos pontos fortes, né? A gente sabe que nós somos uma empresa que cuida, que valoriza o cuidado com as pessoas, que tem um jeito simples de ser e de agir, né? Tudo isso é muito valor. E aí a família Heineck, o seu Nestor, né? Todos eles são muito referência. Ricardo, o Alexandre, Ricardo, né? O Fernando. Então assim, a família é uma família que traz isso na essência e o nosso papel como liderança é tornar isso, né? Real na vida dos nossos colaboradores. Não sei se vocês podem abrir isso, mas quais são as preocupações das pessoas? Porque não deve ser uma preocupação só na Docile. Quais são as preocupações desse pessoal que participa dessas entrevistas? E até o que eles esperam, né? Da empresa, as perspectivas. Eles trazem assim como, porque tem perguntas abertas, né? Tô falando da pesquisa, né? Então tem perguntas abertas de como a gente pode tornar a Docile um lugar ainda melhor. Então vem questões assim, da gente poder trabalhar muito entre áreas. Então há um nível de colaboração muito grande dentro do setor. E como a Docile cresceu muito e cresce muito nos últimos anos, acho que especialmente nos últimos 5 anos, a gente de fato expandiu muito, cresceu o número de colaboradores, a gente cresceu o número de linhas de produção. Então, um pedido é como a gente consegue atuar de forma mais unida entre as áreas, né? Então, poder desenhar bem os nossos processos e ter um relacionamento entre áreas ainda mais forte, né? Os nossos resultados todos foram muito altos. Então, quando a gente compara empresas, né, que são até certificadas pelo Great Place to Work, a nossa nota ela é muito alta. Mas, mesmo assim, a gente entende que a gente tem pontos a melhorar, especialmente nessa integração entre áreas, né? E é um ponto aí que a gente vai focar. A empresa, ela tem sede ou indústria, é Pernambuco? Sim, fica em Vitória de Santo Antão, bem pertinho de Recife, no estado de Pernambuco. O resultado dos colaboradores que atuam no Pernambuco e aqui no Rio Grande do Sul, ele é semelhante? Ele é semelhante, né? Lá o nosso resultado, a média foi um pouquinho menor, mas assim, o Sul, como é a grande maioria... A empresa é daqui, né? Ela tem a sua raiz. É daqui. E são necessidades diferentes. Aqui, a parte de cultura, de engajamento, dos valores, né? A gente teve uma nota ainda maior, mas lá também a gente teve uma nota bem positiva, né? A gente está falando aí na casa aí de 75%, 80% de favorabilidade, o que é muito alto. Bom, para quem está nos acompanhando agora, quer entender um pouco o processo para ingressar, conhecer internamente, se candidatar a essas vagas, como funciona? Tá. A gente tem... neste sábado agora, né? Quem tem interesse em trabalhar na produção, quem tem interesse em trabalhar nas vagas operacionais e técnicas, a gente faz eventualmente dia D na Docile, para que a pessoa possa ir até a Docile e conversar com o nosso time de atração e seleção. Então, nesse sábado, das 8 às 11, a gente vai estar com a Docile de portas abertas, só para quem quiser conhecer e participar, só levar um documento com foto. Quem não tiver disponibilidade nesse final de semana e quiser participar dos processos seletivos da Docile, só entrar no nosso site e se inscrever. O que a gente busca, né? Claro que a gente busca pessoas com experiência nas posições que a gente tem aberto, são N posições, mas mais do que isso, né? A gente busca também profissionais que tenham vontade de fazer acontecer, que queiram aprender, que queiram se desenvolver. Então, a gente tem vagas em várias áreas, né? Então, a gente identificando que alguém tem o perfil e a cultura, os valores da Docile, né? De colaboração em mão na massa, de jeito simples, de cuidado com as pessoas que querem entregar resultado e crescer na empresa, a gente ensina, né? A gente traz aí, tem todo um time de liderança e o time de gente de gestão que pode apoiar e ajudar aí no seu desenvolvimento. São 40 vagas neste momento? 40 vagas em aberto neste momento e a gente tem em torno Todas para cá? Todas para cá. Na verdade, para a área comercial, algumas são espalhadas aí pelos sites, mas a grande tem vaga no comercial. Temos áreas comerciais espalhadas pelo Brasil, temos vagas no comercial, vagas na área de supply, vagas na produção. Então, é uma empresa que cresce, né, bastante, então a gente sempre está com vagas em aberto. Tu citou algumas vezes, me chamou a atenção a questão do time interno, os líderes, né? Formação também de reconhecimento de talentos internos para aproveitamento, para projeção de carreira.
Isso é uma característica? Como é que vocês fazem essa gestão internamente? Sim, a gente tem por hábito, né, desenvolver internamente e preparar, né, os nossos profissionais que são talentos para posições cada vez maiores. Esse é um processo que eu tenho, que desde a minha chegada há um ano, né, é um pedido da família Heineken, é um pedido do Ricardo, né, que é o nosso presidente, a gente institui isso de forma organizada. Então agora a gente começou com o processo de carreira e sucessão, entendendo as nossas posições críticas, entendendo quem são os candidatos aí que podem fazer parte aí desse mapa de sucessão e desenvolver talentos. Então isso é um processo novo que a gente está aí estruturando, não que a gente não fizesse, a Docile sempre fez isso, mas agora com o volume de vagas e com o tamanho do crescimento da empresa, a gente precisa tornar isso um processo. Agora tem um processo. Tem um processo, exatamente. Para fazer uma legenda disso, são quantos colaboradores hoje? Hoje 1.700 colaboradores na Docile como um todo e 1.200 aqui no Sul. 1.200 no Sul? Aqui no Sul e 1.700 ao todo, porque eu tenho a área comercial espalhada, né? Eu tenho um CD que fica no Extrema, em Minas Gerais, e tenho também a nossa unidade na Docile no Nordeste. É uma população de um pequeno município. É bastante gente. E todas as famílias que a gente também acaba, né, envolvendo aí e apoiando e desenvolvendo nesse processo. É porque, como é na nossa atividade aqui e em todas as outras, o trabalho ele expande aquelas 6, 8 horas que se passa na empresa, né? As questões ligadas ao trabalho, elas desenvolvem relações, extra-trabalho, desenvolvem também aspectos positivos, às vezes negativos, que são levados para casa. Me chamou a atenção, e até para entender um pouco mais, porque no formato, não quero chamar de antigo, mas tradicional das empresas, a gente tinha um setor de recursos humanos que abrangia, né? A nomenclatura muda um pouquinho. Na tua área, então, gente e gestão da Docile, quais atividades abrange? É uma personificação mais estratégica também? Sim. Como é a hierarquia? Como é que é essa pirâmide para a gente entender o teu trabalho e desse setor específico de captação de talentos? Tá, inicialmente a área de RH era mais departamento pessoal, né? E hoje a gente tem expandido e puxado muito mais para temas estratégicos também. Ao mesmo tempo, não adianta eu ter todo um trabalho estratégico se eu não pagar as pessoas no dia, não pagar pagar adequadamente, né? Premissa então básica. É básico. Então, administração e contrato de trabalho, né? Isso é normal, remuneração, benefícios, mas planejamento de pessoal, entender qual é a demanda de pessoas e de custo que eu preciso, né? Então, organizar agora, a gente começa o trabalho de orçamento. Qual é a quantidade de pessoas que eu preciso? E isso vai ser insumo para eu poder organizar meu processo de atração e seleção. Ao mesmo tempo, ter um processo de educação corporativa, gestão do desempenho, gestão de carreira e sucessão, gestão de clima e mudança, comunicação interna, saúde e segurança do trabalho, benefício, remuneração, né? Então todos esses são processos de uma área de gestão ou pessoas e cultura, né? Cada empresa usa um termo, né? Sim. Usa de uma forma, mas todo esse desde do planejar a quantidade de pessoas e que pessoas, quais são as competências que eu preciso para poder suprir o planejamento da estratégico da empresa, até o momento ali de gestão de mudança de um projeto estratégico e poder garantir que tudo vai acontecer conforme, né, o esperado. Além dessa pesquisa que vocês realizam, quais são as outras ações para fidelizar o colaborador? A gente sabe, nós falamos isso no início, estamos numa região com pleno emprego. Há uma disputa entre empresas, né? Uma recorrência muito, muito forte de pessoas que deixam o emprego muito facilmente ou trocam. Rotatividade, né? Alta, né? Isso. Quais são as outras ações que a Docile faz para fidelizar e manter o funcionário? Tá. Realmente, isso me chamou muita atenção quando eu vim para a região, né? O alto índice de turnover, é uma disputa, empresas grandes e boas, e cada um, né, tem ali, tenta puxar, né, de uma forma. O que a Docile tem de diferencial é a cultura e o cuidado com as pessoas, né? Isso é inegável, isso não é valor que está na parede, né? A família está muito perto, os líderes também estão... É DNA, é a essência da Docile, né? Então, acho que isso faz a diferença, o nosso ambiente faz a diferença, o cuidado com que a liderança tem, a conversa, o diálogo, né? Então, isso a gente realmente tem como diferencial. Sim. Ao mesmo tempo, a gente tem benefícios e toda a parte de remuneração de estrutura muito alinhada com o mercado, sempre entendendo assim o que a gente pode fazer de diferente. A gente tem um refeitório, a gente tem um espaço saúde, a gente conta com um psicólogo, com assistente social, né? Então toda essa estrutura para apoiar o nosso colaborador, né? Isso faz com que a gente seja percebido
concebido, né, como uma empresa que cuida e que valoriza as suas pessoas. Além de todo um trabalho de desenvolvimento, né, da gente poder ter essa pesquisa, né, com os resultados, a gente poder trabalhar com plano de ação. Então, são várias ações que a gente faz muito de estar próximo e ouvir o colaborador, né? Então, acho que ações como um todo são essas, mas cada área tem uma necessidade diferente. Então, agora a gente está trabalhando muito forte com o desenvolvimento do time comercial, com o desenvolvimento do time industrial, poder entender o que cada posto de trabalho necessita e poder treinar e retreinar, né, esses colaboradores para que eles possam ter carreira internamente, né? Então, você falou também de uma proximidade com os familiares também. Sim, a gente tenta, né, trazer agora, exatamente nessas semanas. Opa. A gente está fazendo visita da família, então a gente está recebendo os familiares na Docile. Claro que é muita gente, então a gente organiza com datas em especial. São 1.200 e é um sucesso esses eventos, né? Então, os familiares vão até a empresa. Os familiares vão até a empresa. Conhecer o trabalho. Conhecer a fábrica, né? Conhecer a empresa, entender a realidade da empresa e sempre saem, né, com produtos nossos, né? Com um sorriso aí no rosto que a gente recebe as pessoas e cada um consegue perceber um pouco, né, de como é o dia a dia na Docile. Então, são semanas felizes aí de poder receber. Quem tem filhos acima de 5 anos e familiares que querem ir, tem a oportunidade de estar lá e é um evento que é um sucesso. Uma fábrica de guloseimas para criança. Né? Pois é. Não, e até as etapas de produção sempre gera bastante curiosidade. Ainda nesse aspecto de rotina interna, é uma empresa com 1.200 colaboradores, acredito que ela tenha uma vida ativa de 24 horas, né? Essa é uma pergunta que eu sei que muita gente que tá se interessando se faz. Como é que é também essa situação de trabalhos além do horário padrão, assim conhecido? É uma empresa, eu acredito que tenha diferentes opções de turnos. Temos, a gente tem 3 turnos, né? Então a gente tem o turno da noite, o turno da manhã e da tarde, então a gente roda 24/7. Temos 12/36, também a opção trabalha 12 horas e folga 36. Temos horário administrativo, né? Temos para todas as possibilidades, né? Então, o que a gente gosta? A gente recebe o colaborador, recebe o possível colaborador, entende qual é a demanda e qual é a necessidade para tentar encaixar. Tendo o perfil, a gente tenta encaixar, né, no melhor horário que faça sentido, né, para o profissional. E aí, aproveitando, como tu disseste, fazendo também um pouco da propaganda, esse é um ano especial para a Docile, né? Então é um ano de comemoração dos 35 anos da Docile, dos 90 anos do seu Nestor, né? Então a gente 90 anos que ele completou ontem, né? E a gente fez aí uma homenagem. A bicicletinha dele tá na frente, não? Tá lá na frente, tá na frente a bicicleta, né? Então é um ano muito especial de comemorações, né? Então a gente queria aproveitar e não sair daqui sem falar, né? Desse ano especial de... Qual é a programação das festas? Tá, nós tivemos... Ontem foi aniversário dele, então nós comemoramos em todas as nossas unidades com bolo e ele estava conosco. Semana que vem... Ele vai todo dia na fábrica? Quase todo dia. Quase todo dia? Ele vai quase todo dia. Ele tá sempre lá e conversando e ele é uma inspiração pra gente. Parabéns pra ele, 90 anos ontem. 90 anos ontem. Eu acho que para vocês, colaboradores do setor de liderança, mas também o próprio trabalho operacional, esse contato próximo, essa relação mais humana, porque eu imagino que existam casos de que o colaborador talvez nunca tenha visto presencialmente, né? O fundador, o diretor, né? É um caso diferente, né? É muito diferente, especialmente assim, eu escuto quem vem de multinacionais ou de outras empresas. Nossa, eu nunca falei com o dono, eu nem conheço o dono aqui, ele sabe meu nome, ele vem na fábrica, ele me ajuda, ele me orienta, não só o seu Nestor, mas o Ricardo, o Alexandre, o Fernando, os filhos, né, dos 3 sócios também. Então, esse contato é diferente, né? Isso conecta, isso vincula muito, né, os colaboradores com eles. Então, até teve um momento esse ano que a gente teve um evento, né, a convenção coletiva, isso é importante trazer. E na convenção, eles mencionaram, né, que o time que estava organizando que ia ter uma fala especial de uma pessoa para todos eles. E aí o burburinho é o seu Nestor que vai falar. Não era o seu Nestor, era uma outra pessoa famosa, mas enfim, né? Mas a expectativa era por ele. Então não era por uma pessoa externa à empresa, era do seu Nestor, né? Então assim, isso não tem como mensurar. Isso é orgânico, né? Isso é orgânico, isso é o DNA da Docile, né? Spoilerzinho, tem também um lançamento de um livro, né? Que eu sei que faz parte da programação, dia 28. 28, terça-feira, tanto tu disseste aqui, mais que vem na programação. Então, o aniversário dele ontem e terça-feira vai ser o lançamento do livro contando a história do seu Nestor.
E nesse lançamento a gente também está trazendo colaboradores nossos e imprensa, né, para a gente poder fazer o time de marketing, né, que está organizando isso com muito cuidado, e a gente também vai colocar os nossos colaboradores para estar lá e conversar com ele. Uma boa história. E é uma história, baita história que inspira, né? Que inspira, e a gente está muito feliz. Eu estou muito feliz de estar nesse momento da Docile e podendo ajudar aí a construir os próximos passos. É um orgulho para quem é de Lajeado, da região, né? Quando a gente vai para um outro estado, em aeroportos, né? E a gente vê lá o produto da Docile à venda. Em outros países. É nosso, a gente sempre diz, costuma dizer, da nossa aldeia, da nossa terra, né? Bom, para encerrar também a prestação de serviço, como é a forma de primeiro contato das pessoas? Elas têm que ir presencialmente? Tem um canal de comunicação com candidatos para as vagas de emprego? Tem sim. Bom, para quem quiser, como eu falei, o dia D, né? Nesse sábado lá na Docile, na nossa fábrica, e pode ir direto no nosso site, né? Site da docile.com.br, lá tem um canal que vai imediatamente para as vagas em aberto, né? Então é a forma mais fácil aí da gente conseguir se inscrever. Muito bem explicado. Bom, te agradecer, né? Desejar um bom trabalho. Já faz um ano que está por aqui, já está completamente ambientado, mas continue trazendo essas boas histórias para nós. A gente, claro, é parceiro da empresa para prestar esse serviço de logística, quando tem o dia D de contratação, como faz, quais são as vagas, mas também para essa expertise de profissionais da tua área e outros também colegas que possam vir aqui contar essa experiência e saber por que a Docile consegue diminuir essa rotatividade no mercado e preencher, né, em plena expansão, essas vagas que ajudarão a empresa a seguir num crescimento. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Legal, muito bom. Boa conversa que tivemos aqui dentro do Conexão Regional. Nossa primeira entrevista com a Michele Matoso, ela é diretora de Gente e Gestão da Docile, empresa então com vagas em aberto, 40 vagas, são 1.200 colaboradores. Tem material sobre isso chegando para as nossas plataformas digitais. 1.200 em Lajeado e mais 500 espalhados Brasil afora. Brasil. 1.700 profissionais.